Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, dia 14 de setembro de 2022. Hoje, novamente, ela aqui, a Elaine Peinado, vai falar conosco aqui assim, sobre como engajar clientes com o propósito da empresa. Elaine, agradecemos mais uma vez a sua participação aqui, tá? Já, assim, já teve várias participações e sempre tem um assunto um pouquinho novo, né? Então, hoje nós vamos falar do engajamento de clientes, né? Propósito, criar um propósito para o cliente se sentir engajado, né? Muito obrigado aí, Elaine. Tá com você a bola. Obrigada, Nilmar. Muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom estar com vocês. E, e hoje é muito interessante, né? Porque eu já falei de vários assuntos, mas todos eles se conectam, né? E então, praticamente, já vai dar para criar uma playlist lá no YouTube para o pessoal entender, porque quem chegar hoje aqui vendo esse vídeo vai ser muito legal e acompanhando, né? Vai ser muito legal a gente ver os outros também, que a gente falou bastante sobre engajamento, já falamos sobre propósito. Então, alguns pontos eu vou relembrar de lá e a gente vai trazer pela visão para clientes, né? E eu acho muito legal isso, porque a gente falou num primeiro momento sobre uma visão de liderança. E quando a gente pensa numa visão de liderança, a gente pensa muito na liderança de um time, né? O nosso time dentro da empresa, o nosso time para quem é gestor dentro de grandes empresas, o time que tem abaixo. E eu gosto muito de pensar a liderança numa visão bem 360. Por quê? Porque a gente, é claro, a gente lidera o nosso time, mas a gente também lidera os nossos parceiros, a gente lidera quando a gente está negociando com fornecedores e a gente lidera quando a gente está negociando com clientes. E quando a gente pensa na liderança como um processo de influenciar, enquanto a gente está falando com o nosso cliente ou falando com o nosso potencial cliente, nós estamos influenciando ele a comprar o nosso produto ou o nosso serviço, né? Então, o que a gente influencia? Como que a gente lidera o cliente? A gente lidera ele, influenciando ele a comprar o nosso produto e serviço. E aí eu trouxe um material para compartilhar com vocês, para ajudar a gente nessa conversa. Só um minutinho, tá? Ai, deixa eu ver. E esse material reúne alguns tópicos importantes, assim, mas o que eu quero muito focar com vocês é que se a gente quer engajar clientes em um propósito, tem alguns pontos que são muito importantes. O primeiro é a mensagem que a gente quer entregar para esse cliente, né? Porque a gente já sabe que a comunicação algo extremamente importante dentro da empresa, mas para fora da empresa também. E esse é um ponto muito importante. Então, a mensagem, a coesão dessa mensagem e os momentos de entregar cada etapa dessa mensagem. Então, isso é muito importante, a gente vai conversar bastante sobre isso. E para mim é um prazer estar falando com vocês sobre engajamento de clientes, porque isso tem muito a ver com a nossa. Opa, só foi demais agora. Com a nossa nova empresa, que é a Prospect B2B, que é, inclusive, uma empresa que também tem um pé aí em Marechal. Então, né, estamos muito em casa com a nossa empresa. E nessa empresa a gente trabalha com prospecção de vendas B2B, estruturando os times de venda, entregando leads que convertem. Então, é um trabalho muito legal e vocês vão ver que todo o nosso tema de hoje tem muito a ver com o nosso trabalho no dia a dia. O meu trabalho vocês também já conhecem, né? É sempre um prazer estar aqui. Mas vamos lá. Quando a gente fala
de engajar o cliente, a gente está muito falando de uma figura que é o funil e ampulheta, né? Que é, eu tenho todo o processo de trazer o meu cliente, mas eu faço com que esse cliente permaneça e que ele se torne um advogado da minha marca e que ele indique para outras pessoas. Mas como que acontece esse processo? Como a gente transforma essa comunicação para chegar ao ponto que a pessoa consiga advogar pela nossa marca, pelo que o nosso cliente consiga advogar pela nossa marca? É isso que a gente vai falar hoje, né? A gente vai trabalhar na nossa manhã de hoje. Então, o primeiro ponto é a mensagem que a gente entrega para ele, porque o propósito ele está ligado à mensagem com que a gente fala, é o momento que a gente fala cada questão, e eu vou colocar um terceiro item na nossa conversa, que é a expectativa do nosso cliente. Eu vou dar um exemplo aqui, não sei se vocês são gostam de uma série, né? Mas a gente está vendo agora, teve o lançamento duas grandes franquias, né? Que é a do Anéis de Poder, que é do universo do Tolkien, e o do ah, o do o Dragons, né? Esqueci o nome, vocês sabem, né? House of Dragons, a Casa do Dragão, né? Agora veio. E aí, o que eu percebo na internet, né? Eu sou a pessoa que gosta de assistir a série e ver os reviews depois, né? Na internet. E o que a gente percebe na internet, né? A gente percebe muita gente com nível de expectativa muito alto, e aí, mesmo que a entrega seja muito boa, o nível de expectativa é tão alto que qual que é a percepção do cliente quando o nível de expectativa é muito alto? Ah, não fez o mínimo que deveria ter feito. E ainda, por exemplo, mesmo com superproduções como essa, né? Por exemplo, o Anéis de Poder é a série com maior orçamento da história, né? Mesmo num nível desse, com o maior orçamento da história, ainda tem hater, ainda tem gente que, ao invés de advogar positivamente, advoga negativamente. Por quê? Por causa do nível de expectativa, né? Então, eu posso entregar a mensagem correta, eu posso entregar a mensagem no momento correto, mas dependendo da expectativa do meu cliente, ele vai ter uma relação positiva ou negativa. Então, alinhar a expectativa é algo extremamente importante. Por quê? Porque senão, ao invés de criar advogados, ao invés de criar pessoas que indicam, que a gente chama de promotores, a gente cria pessoas que são detratores, né? E por isso aí vai ter os NPS que a gente vai medir depois para avaliar, tá? Então, esses três fatores são muito importantes. Além desses três fatores, quando a gente pensa no funil e ampulheta para gerar os advogados de marca, o que é muito importante? É muito importante a gente entender quem é o cliente que vê valor naquele nosso produto ou serviço. Isso é um ponto muito importante. Porque a gente, enfim, vocês, né, estão nessa jornada há um bom tempo, a gente sabe que a gente não vai entregar valor para todo mundo, que não é todo mundo que é nosso potencial cliente, não é todo mundo que é o nosso público-alvo. Isso a gente já sabe. Agora, de passar, ok, de uma segmentação para entender quem é exatamente a persona ou o perfil de cliente ideal que vê muito valor na minha empresa, que vê muito valor no meu produto e no meu serviço, e que esse tem um potencial de me indicar, esse é um ponto muito importante. Porque, vamos lá, mesmo aqui a gente está muito em vendas B2B, né? Para quem tá online.
Na venda para outra empresa, normalmente, a gente tem perfis, até trouxe um exemplo assim, a gente tem perfis diferentes, né? A gente tem, primeiro, perfis diferentes de modelo de venda, que ela pode ser B2B, B2C, B2G, quando é governo, né? E os marketplaces que tocam em B2B, B2C. A gente pode ter um modelo geral de vendas, mas quando a gente vai para o detalhe, por exemplo, mesmo que eu sei que eu sou B2B, a minha empresa, as duas empresas são B2B, né? 98% dos meus negócios são feitos no B2B. Ainda assim, dependendo da característica da empresa, eu tenho um modelo de negociação diferente. Eu tenho um modelo de entrega de valor diferente. Ou seja, quem é que está vendo valor no meu produto ou no meu serviço? Pensem assim, ó, para software, né? O Nilmar está aqui, tem a empresa de software. Para software, eu sempre faço a pergunta assim para a gente entender quem é esse perfil de cliente que vê valor. Quem não dá churn, quem não dá evasão, quem é aquele cliente que está na minha base de cliente há 2, 3, 5 anos e não sai da minha empresa? Agora, é claro que a gente não pode só olhar um, né? Na persona, até eu coloquei, né, no outro slide a persona. Na persona, normalmente, a gente olha um. E no perfil de cliente ideal, a gente olha vários. Então, qual é esse grupo de clientes? Deixa eu entender esse grupo de clientes que está comigo há anos e eles veem valor, e eles indicam. Esse grupo de clientes é uma pequena empresa, por exemplo? É uma pequena empresa de determinado valor? Ou é uma grande empresa e essa grande empresa, ela vê valor de uma maneira diferente? Por quê, gente? Porque a entrega de valor é muito diferente. Quando a gente fala, estou usando um viés de porte de empresa, mas esse viés pode ser vários outros, né? E se eu quero encantar o meu cliente, eu tenho que entender para quem é que eu entrego o valor e ele percebe valor, porque a percepção de valor não é só a gente entregar, é o cliente perceber, né? E no cliente a gente o quê? Não tem controle. Então a gente tem que perceber quem já gera valor. Isso é muito importante, tá? Quando a gente fala de perfil de cliente ideal, a gente tem uma característica, por exemplo, que normalmente a gente só vai conseguir realmente definir perfil de cliente ideal com um certo tempo de empresa, né? Senão a gente trabalha muito mais com um volume de persona, que é eu começar a criar hipóteses. Então, por exemplo, para as startups que estão começando, normalmente se trabalha com persona. Por quê? Porque a gente sabe que é aquele nicho. Tá? Presta atenção. É aquele início de empresa que a gente não sabe exatamente ainda como é o negócio e a gente vai testar perfis de cliente, tá? Eu trouxe alguns fatores que são muito importantes, assim, quando a gente pensa no funil, qual que é o nosso desejo real que o funil aconteça? Toda a cabeça olha, todos os empreendedores que eu conheço, eles têm a mesma percepção, assim. Eu gostaria que o meu cliente entrasse em contato, ele entrasse em contato comigo, certo? E fechasse a venda na primeira ligação. Não é verdade? Não é isso que a gente, de verdade, a gente gostaria? Tipo assim, ó, em uma ligação, em uma videoconferência, em um processo, a gente vai lá e fecha a venda, entendeu? Esse é o nosso sonho. Ele vem até nós, a gente fecha a venda. Na prática, gente, não é isso que acontece, né? E aí vocês já estão bem escolados aí com a prática. E isso é muito importante, tá? Porque dependendo dos modelos de vendas que a gente está trabalhando,
tempo de negociação vai ser maior ou menor. Wagner mandou, né? Do topo ao final em segundos. É isso aí. Essa é a nossa expectativa, tá? Que em 1 minuto a gente conseguisse converter. Mas na prática não é assim. Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho mais da prática, né? Pelo que eu estou vendo aqui, a maioria é um modelo B2B, certo? Alguém aqui tem um modelo B2C? Se alguém tiver que vende para pessoa física, consumidor final, me avisa, fazendo favor, que daí, senão eu concentro mais energia nos modelos B2B, né? Para ter mais relação com aquilo que a gente, que é a realidade de vocês. Mas um modelo B2B, por exemplo, quando a gente está falando de uma negociação, que a gente está começando a mostrar o valor, lembra? O nosso objetivo final é formar promotores da nossa marca. Mas para isso acontecer, eu vou começar lá no topo do funil, né? Eu vou começar apresentando a minha empresa, fazendo com que as pessoas conheçam. Se eu estou num negócio B2B, eu vou ter que ter um modelo de entrega de valor. O meu modelo de entrega de valor define o meu ticket médio, define o meu modelo de negociação. Uma coisa que é muito importante é qual é o acesso ao tomador de decisão, ou seja, o tomador de decisão, ele faz com que a velocidade ou o tempo do funil seja maior ou menor. E aqui tem vários pontos que eu quero trabalhar com vocês. Primeiro, vamos pensar em velocidade do funil, né? A gente quer que em segundos vá do topo ao final. A gente já sabe que na prática não é isso. Mas vamos pensar assim, vamos pensar o tanto que o ticket médio impacta nesse ponto. Por exemplo, na pessoa física, quando a gente vai comprar e o produto custa R$10, e quando a gente vai comprar e o produto custa R$1.000, o nosso processo de tomada de decisão de compra é o mesmo? O meu não é. O de vocês é? Legal. A funerária é B2C, sim. Legal. Vou colocar mais exemplos do B2C daqui a pouco, então. Não é, certo? Quando a gente pensa nisso, então assim, ó, estamos organizando o funil. O primeiro passo, a pessoa conheceu a gente. A pessoa conheceu, ela vai considerar a nossa solução. Quanto mais cara for a solução, em média, mais tempo ela vai levar para considerar. Mais objeção ela vai ter para a compra, certo? Toda vez que eu estou passando, né, vencendo as objeções, eu estou deixando esse cliente mais perto, esse potencial cliente mais perto de ser meu cliente, mais perto de advogar pela minha marca. Quando a gente está falando das grandes empresas, por exemplo, muitas vezes eu não tenho acesso ao dono da caneta, né, o decisor. Eu tenho acesso a alguém de uma área técnica. E alguém de uma área técnica, vamos pensar, né, uma negociação ali com a Copagril. Ah, eu tenho uma negociação, eu vou conversar com quem? Com a área técnica. Mas quem vai tocar o processo de compras é o comprador, e quem vai tomar a decisão provavelmente é um diretor, né? Ou seja, a pessoa da área técnica, ali no momento que eu estou vendendo, ela tem que ser meu promotor, já ali no topo e no meio do funil, para que eu converta a pessoa de uma grande empresa no meio do funil, ela tem que se tornar meu defensor, que seria o meu promotor. Por quê? Porque se ela não quiser comprar, é claro que o comprador não vai querer comprar e é claro que o diretor não vai gastar o dinheiro. Então, olha o nível de apresentação da minha proposta de valor quando eu estou negociando com uma grande empresa. E é claro que o tempo de funil para cada uma dessas empresas vai mudar. E isso, eu sempre falo que vendas vem junto à palavra resiliência, tá?
Por quê? Porque quem não vai bem em vendas, normalmente é aquela pessoa que na primeira objeção desiste. E, gente, o cliente hoje ele tem muita objeção. Todo cliente tem objeção. Ele é cada vez mais preparado para negociar. Então, a gente precisa entender isso e precisa ser resiliente para conduzir o processo. Se eu largar, o que vai acontecer? Ele não vai comprar de mim, tá? Então, isso é extremamente importante. Vamos falar de B2C, então. Eu trouxe um viés aqui de B2C, mas tem vários outros, tá? Que é como eu acesso cada geração. Aqui a gente tem várias gerações, né? Hoje a gente convive naturalmente na população com os baby boomers, com a geração X, com a geração Y, que são os millennials, e vários de vocês, inclusive, têm colaboradores já que são geração Z. Geração Z hoje, né, que o pessoal chama de Gen Z, a Gen Z já é público, já é economicamente ativo, é pessoa economicamente ativa, ou seja, ela já tem dinheiro para gastar, tá? Talvez seja pouco, né? Muito menos do que um milênio, do que uma geração X, que está ali no topo do ganho, né? Mas ela já tem dinheiro. E os baby boomers são as pessoas mais velhas, eles também têm um orçamento, aí é muito variável esse orçamento. Mas, gente, a forma com que eu entrego a minha mensagem do valor que eu estou entregando do meu produto, do meu serviço, é muito diferente dependendo da geração. Vamos pensar em canais. Daqui a pouco eu vou falar mais de canais, mas vamos falar em canais. O canal que eu consigo apresentar o meu produto e serviço para a geração Z é totalmente diferente do canal que eu consigo apresentar o meu produto ou serviço para um baby boomer, que é um idoso. Vocês concordam? O idoso, normalmente, ele tem o quê? Ele tem o WhatsApp. No máximo, um Facebook. A geração Z, normalmente, mesmo aqui no interior, ela está no TikTok. Então, olha só como a minha estrutura de comunicação muda conforme a entrega de valor. Elaine, mas por que você está falando isso? Porque se eu quero criar advogados da minha marca, se eu quero pessoas que engajem na minha marca, o primeiro ponto é eu saber para quem eu entrego valor, para quem realmente vê valor no meu produto ou no meu serviço. Por quê? Porque se eu ficar vendendo para gente que não vê valor, eu vou ter, sabe o quê? Eu vou ter detratores. Ao invés de ter pessoas que estão defendendo a minha marca, pessoas engajadas na minha marca. Esses dias, eu estou atendendo um caso B2C, que é muito interessante, porque eles são cosméticos altamente tecnológicos, mas cosméticos veganos. Os produtos totalmente free tudo, gente. Não tem silicone, não tem parabeno, não tem nada daqueles, aquele, né, total free. Agora, vamos lá. É todo mundo que valoriza isso? Não, não é. Vai ter um monte de gente que isso não faz sentido. Agora, pega um público altamente alérgico, que qualquer coisa com um pouquinho mais de química, com um pinguinho de corante, dá alergia. E tenta vender um produto desse. É muito mais fácil de vender. Por quê? Porque o alérgico já testou 300 mil produtos, já deu um monte de alergia, ele já não sabe mais o que fazer. A hora que ele vê uma proposta de valor dessa, ele fala, opa, isso aí faz sentido para mim. Esse produto eu quero testar. Óleos totalmente naturais, óleos essenciais. Agora, vocês entendem para quem qualquer produto que for no mercado, lá na prateleira do mercado, e comprar um shampoo que qualquer um daqueles lá servir e deixar o cabelo bom, não vai ver valor num produto desse?
Vocês entendem? E tá tudo bem. O que a gente tem que achar? A gente tem que achar o nicho que vê valor no nosso produto e aprender a se comunicar, a apresentar a proposta de valor para esse nicho. Falar é muito mais fácil que fazer, tá? E eu já vou dar alguns detalhes de como a gente realmente faz. O Wagner mandou, né, que a gente tem de ser mais criterioso com valores maiores. E é exatamente isso, gente. A gente tende a ser muito criterioso. Então, por exemplo, quem do time de TIC que está negociando venda recorrente acima de R$ 1.000, galera, isso realmente, o processo de venda não vai ser fácil. Se você não ficar no pé do seu cliente, não vai converter, tá? E ficar no pé de uma maneira muito cool, que engaje ele. Então, a gente engaja desde o topo do funil, tá? E sabe por que eu falo que a gente engaja desde o topo do funil? Tem vários... Vocês sabem que o grande estudioso, né, mundial de marketing é o Kotler. E o Kotler, ele traz um exemplo que eu acho muito legal. Tem modelos de funis diferentes, eu já vou falar para você sobre isso, mas basicamente, por exemplo, marcas de luxo. Vocês sabiam que marcas de luxo tem mais gente advogando do que gente comprando? Olha que coisa louca! O topo do funil funciona tão bem que tem um monte de gente que fala, cara, eu não tenho dinheiro, mas aquilo lá é muito bom. Eu não tenho condições de comprar, mas aqui, olha que coisa linda isso aqui. Olha que interessante. E eu gosto muito, eu estudo muito mercado, né, gente? De verdade, quando eu olho, assim, eu brinco como pessoa física, né? Quando eu estou nos meus momentos de relax, estou ali olhando uma rede social, estou vendo um programa de TV, alguma coisa, eu sempre estou olhando as estratégias que as pessoas têm usado de marketing, né? Gente, é muito interessante isso, porque realmente tem muita gente que não, que divulga, mas não compra. Mas ele está divulgando, ele está fazendo um bom trabalho para você, tá? Então, vamos lá. Como que a gente encanta o cliente? O primeiro ponto é a mensagem, tá? Então, se eu quero engajar um cliente numa proposta, num propósito, o que eu preciso? Eu preciso muito engajar com uma mensagem. Só que as mensagens são muito diferentes dependendo do momento que eu estou no meu funil. O Marcelo falou, né? É verdade, eu não tenho áudio, mas recomendo a compra. É isso, gente. Quantas marcas? Pensem aí, quantas marcas a gente recomenda, mas não tem. É exatamente esse o processo. E por que isso funciona? Eu vou explicar para vocês por que isso funciona. Porque a mensagem do topo e do meio do funil são muito boas. Porque a gente consegue enxergar o valor nesse produto. Mesmo que eu não compre, eu não estou experimentando. Aliás, às vezes, esses dias eu entrei em um carro, aqui, deixa eu lembrar, um Mitsubishi Outlander, né? Nesse padrão dos Audi. E, gente, eu não tenho, mas eu recomendaria. Altamente tecnológico, nível de espaço enorme. Tá vendo? Ok, esse eu experimentei, mas tem nível de propaganda que a gente nem entra dentro do carro, por exemplo, e a gente consegue ver o valor. Muitos tipos de produto e de serviço a gente não usa e a gente recomenda. Então, por que isso? Porque a mensagem ela está muito coesa em cada momento do funil. Vamos lá. Aprendizado e descoberta. Lá no topo do funil, a pessoa precisa saber que eu existo.
Eu não sei, em Marechal, como que funciona. Eu vou dar um exemplo daqui de Toledo. Aqui de Toledo, eu vejo significativamente um monte de empresa abrir e eu mesma só descobri depois quando eu vejo que a empresa já fechou e manteve a fachada. Não sei se isso acontece em Marechal. Gente, essas pessoas nem sabem que a empresa existe, como que vai converter venda? Como que eu vou ter cliente fiel? Isso não existe, ok? Então, o primeiro momento é que eu preciso alcançar um grande número de pessoas. Ótimo. Que tem um potencial para ser meu ICP. Não adianta eu alcançar quem não vai converter. A gente, depois disso, a gente precisa começar, ok, sei que aquela empresa existe. A pessoa precisa começar a reconhecer que ela tem esse problema. Eu vou dar um exemplo que funciona muito na Prospect. Na Prospect, quando eu falo assim, ó, várias pessoas já tentaram vendas prospectivas, mas a lista dos leads delas chegavam com 10% de conversão. E aí estava lá o vendedor. A hora que a ligação, por exemplo, a ligação converte, o cara já está desanimado. Por quê? Porque 9 não converteram. Aí o que acontece? A pessoa desiste da venda prospectiva. Mas e se você tiver uma lista que converte de 40% a 60%, dependendo do segmento? Tá vendo que o nível de motivação do seu vendedor vai ser muito mais fácil? Olha só, gente. Quem já tentou a venda prospectiva, quando eu uso essa mensagem, na hora reconhece o problema. Na hora ele sabe, putz, o negócio é muito difícil quando eu tento e realmente não converte. Ele sabe desse problema. Quando eu atinjo o problema, a pessoa reconhece. E assim, gente, é o cliente que precisa resolver. Eu sempre falo, o argumento de vendas está no cliente, não está na gente, não está em quem vende. Porque é ele que tem que reconhecer que tem aquele problema. Se ele não reconhecer, nunca, independente do preço, a nossa solução não vai fazer sentido. Entende? Vamos voltar lá no cosmético. O cosmético que é total free, se a pessoa não tem um problema com aquilo, ela nunca vai reconhecer aquela proposta de valor. Porque ela não precisa daquilo. E isso faz parte, tá? Ok, a pessoa reconheceu. Agora, a gente vai começar a considerar a solução. É aqui na consideração da solução que está a negociação, que está o entendimento, que está eu passar a maioria das objeções, que está eu nutrir o meu cliente com as informações certas. É aqui, ó, vamos dar o exemplo do carro, né? A gente não comprou ainda o carro, né? A gente não comprou ainda o carro. Mas por que que a gente indica? Porque a gente já considerou essa solução. A gente já avaliou a proposta de valor. E a gente já viu que essa proposta de valor é muito boa. Embora eu ainda não tenha condições de tomar a decisão de compra. Mas eu já considerei, eu já passei todas as minhas objeções por ela, e eu falei, cara, essa proposta de valor é boa. Inclusive, a relação custo-benefício está ótima. Entenderam? Então, agora, se a gente não dá subsídios para o nosso cliente avaliar e fazer esse checklist dele, nunca a solução vai ser boa. E aí, qual que é a grande problema, né? A gente vai direto para falar o preço. O cara descobriu que a gente existe, a gente fala assim, ó, custa 10 mil reais. Tudo é caro. Se a gente não tem uma consideração da solução muito detalhada, gente, tudo é caro. Por quê? Porque eu não tenho a proposta de valor do outro lado. Vamos lá, eu adoro o exemplo do carro. Porque tem carro que custa 500 mil. E se você olhar
proposta de valor e colocar, se eu comparar a proposta de valor com valor, a pessoa vai falar, é uma proposta de valor condizente. Agora, tem carro que custa 20 mil reais no mercado e que a pessoa vai olhar e ela vai falar, a proposta de valor é condizente. Mas por que quem paga 500 mil não compra o de 20 mil se é muito mais barato? Vocês entenderam? Porque a relação é com a proposta de valor. E nós estamos falando tudo em casa de, no mínimo, 4 zeros, certo? Então, olha só, e que é uma negociação complexa, a mesma forma com que a gente leva em consideração gastar 20 mil e leva muito em consideração gastar 500 mil. Deixa eu só ver aqui que tem uma pergunta legal no chat, eu não consegui ler em detalhes. A Juliana mandou, né? É interessante, pois as pessoas não compram o produto e fazem comentários negativos, o que também não faz sentido. É muito verdade isso. Por quê, gente? Porque ele chegou aqui no meio do funil e ele considerou a solução normalmente e ele não faz. Ou o problema está no nível de expectativa, tá? Por quê? Porque o nível de expectativa é tão alto. E, gente, como eu falei, olhem lá as séries, tá? Entra lá na Amazon, no Prime Video, e lê os comentários. Eu faço esse exercício de vez em quando. E lê os comentários da série, que é o maior investimento da história. Entenderam? O maior investimento da história numa série e ver os comentários. É amor e ódio. É literalmente amor e ódio, mas façam esse exercício para vocês verem. Então, realmente, vai ter muita gente que vai falar mal da mesma forma com que vai falar bem, tá? A questão é, para o nosso público de cliente ideal, a gente tem que mostrar a proposta de valor que faz sentido para eles. Marcelo mandou. Já tive loja de rua e as pessoas que entravam, compravam e voltavam. Logo, eu precisava fazer as pessoas entrarem na loja. Esse era o meu foco. Como fazer isso era o problema. Isso é verdade, gente. E assim, cada vez mais tem sido o problema, que é fazer as pessoas entrarem. Porque antigamente a gente tinha um perfil de cliente que andava nas ruas, né? Pensa num sábado, por exemplo. Façam esse exercício. Lembrem como era há 20 anos atrás, um sábado no centro da cidade, e olhem hoje como é um sábado no centro da cidade. É o mesmo volume de pessoas? Nas cidades que eu convivo, não é mais o mesmo número de pessoas, tá? Legal. Isso quer dizer que a pessoa mudou o comportamento. Mas o que é o entrar na loja hoje? Porque a consideração da solução ela está fazendo, né? Então, o que é o entrar na loja hoje? É, por exemplo, entrar no perfil do Instagram, é sair do feed e ir para o perfil do Instagram, dependendo do público, é a pessoa clicar e entrar no e-commerce. Então, o que é esse processo hoje? É isso que a gente tem que pensar. Por quê? Porque o canal muda, tá? E aí a pessoa vai, então, lá no fundo do funil, entender o preço, depois que ela entendeu o valor, e tomar a decisão de compra, ok? Aqui, gente, é o primeiro passo do encantamento. Eu só vou fazer uma pergunta, eu adoro exemplo de comida também. Vocês já entraram numa página, ou do Google, ou do Instagram, e viram fotos, ou leram comentários, e a hora que você chegou num lugar, no restaurante, você percebeu que a proposta de valor para o bem ou para o mal era totalmente diferente? Isso é mensagem não coesa. Porque se eu entrego uma mensagem de topo de funil
de topo, meio de funil e final coesa com a experiência do cliente, tá tudo bem. Entende? Não adianta eu falar para a pessoa que eu tenho o melhor sistema, SLA de segundos, atendo o cliente a hora que for, e aí o cliente é um restaurante, é à noite, o sistema cai, ele tá precisando fechar um monte de coisa, não tem ninguém para atender. Mas lá na hora da consideração da solução, eu falei que o SLA era de 5 minutos, porque eu tinha full time pessoas para o sistema. Entenderam? Que não dá. Gente, existem empresas hoje em dia que falam para a gente fazer pegadinha com o cliente, para atrair mais clientes. De verdade, essa não é a minha posição, tá? Por quê? Porque não adianta eu fazer uma pegadinha com o cliente para atrair esse lead e depois a minha experiência não ser coesa. E depois a minha proposta de valor não ser para essa pessoa. Então, nas negociações, eu acho muito mais claro, muito mais fácil, mesmo que eu trabalhe, eu preciso trabalhar com lead que converte, entendeu? Não preciso trabalhar com muito lead, eu preciso trabalhar com lead que converte, porque senão não adianta, tá? Então, alguns fatores assim de planejamento, né, que a gente já foi conversando, o produto, a complexidade, o ticket médio, o perfil do cliente, as formas de relacionamento, os gatilhos, a estratégia de jornada do cliente, os canais, o tempo de ciclo, o modelo de negociação. Tá vendo que às vezes a gente quer planejar um funil assim, eu vou abrir um Instagram ou eu vou abrir um site para minha marca e vou atender por WhatsApp. E a gente acha que é isso o funil de vendas. Ou eu vou atender por telefone. E não é assim, gente. Se a gente vende dessa maneira, o que acontece? A nossa eficiência é muito baixa, a nossa taxa de conversão é muito baixa. E a gente tem risco de vender para quem não vê valor. E quando a gente vende para quem não vê valor, a gente não transforma esse cliente em promotor, que é o que a gente quer, tá? Alguns canais, né? Como que eu escolho canais? Canais vocês conhecem? Como que eu escolho canais? Gente, a gente escolhe canais pelo qual canal a gente acessa o cliente. Entende? O canal não é o que é o mais fácil para minha empresa. Não é o que eu domino. É como eu acesso o meu cliente. Como o meu cliente quer ser acessado. Essa é a estratégia. Ok? E aí a gente tem vários, né? A gente tem prospectivo, receptivo, tráfego pago, inbound, representação comercial, parcerias, enfim, tem muitos modelos. Só que como que a gente vai escolher? Como a gente vai entregar a mensagem? O canal é o que entrega a mensagem para o nosso ICP. Como que eu entrego a mensagem certa na hora certa para a pessoa certa? Eu tenho que escolher o canal certo. E aí a gente vai ter, eu trouxe alguns modelos aqui para vocês olharem, modelos de funis diferentes, tá, gente? Não é uma regra para todo mundo, não é mesmo que seja, Elaine, mas é meu concorrente, não é a mesma regra. Porque às vezes o público que ele está acessando é um pouquinho diferente do seu, e isso muda muito a estratégia, tá? Eu vou ter atração, conversão e nutrição. Quando eu falo de inbound, eu vou ter toda a etapa de prospecção quando eu falo de outbound, mas é só assim, ó, que eu trago. Esse é o funil em Y, né? Associado com a ampulheta, tá? Ou seja, eu estruturo a jornada do meu cliente. Eu posso ter o canal totalmente digital, totalmente integrado. Isso é muito importante para quem está trabalhando com estratégias. Eu trouxe esses dois aqui, ó, porque quem está trabalhando com estratégias de growth, de crescimento, basicamente é esse aqui e esse aqui, adaptado à realidade de vocês, considerando todos aqueles fatores, tá? Então, a gente precisa ter uma estratégia que converte. E isso tudo, gente, a gente chama da jornada do cliente.
Quando eu entendo a jornada do cliente, todos os pontos pelos quais ele passa, eu entendo como eu vou encantar ele, qual que é o nível de expectativa dele. Isso faz com que eu engaje o cliente para que ele converta. E aí, o que eu faço? Quando eu tenho a jornada inteira do cliente, isso não é só até o ponto que ele fecha a compra comigo. É a experiência de compra. É a experiência do uso do meu produto, do meu serviço. Porque não é lá na compra que acaba a experiência do cliente. A experiência do cliente, ela vai em todas as etapas, até a ele se tornar um advogado da minha marca. Então, gente, como que eu como que eu crio um advogado da minha marca? Como que eu gero clientes promotores? Eu gero clientes promotores se eu trabalhar a mensagem, em cada momento a mensagem certa, criando o nível de expectativa correto e acompanhando toda a jornada desse cliente. Quando a jornada desse cliente dentro da minha empresa excede a expectativa ou é muito boa, é ali que eu crio um advogado de marca, é ali que eu crio uma pessoa que vai ser meu cliente promotor, que vai falar bem de mim, que está engajado no meu propósito, porque eu apresentei em todas as etapas o meu propósito. E aí eu consegui engajar essa pessoa vai comprar de mim sempre. Só que isso não quer dizer que essa mensagem vai servir para todo mundo. Ela vai servir para quem for o meu perfil de cliente ideal. E se eu acesso uma maior quantidade do meu perfil de cliente ideal, a probabilidade de eu ter o engajamento desse cliente é muito maior do que se eu vender para qualquer um. E uma pessoa que não valoriza a minha proposta de valor, que vai fazer o quê? Que vai gerar evasão de cliente, que vai falar mal de mim, que vai falar que não gosta do meu serviço, que não gosta do meu produto. Entenderam, gente? Como eu falei, né? Essa parte conceitualmente ela é mais fácil do que a execução. Por quê? Porque a execução ela depende de muitas ferramentas. Vocês viram, né? O conjunto ali de ferramentas do funil, né? Então, por exemplo, o meu site ele tem que estar muito bem vinculado com SEO, tem que estar com avaliação de SEO alto, eu tenho que ter uma estratégia clara, às vezes não é o Instagram, às vezes é o LinkedIn, às vezes é o Instagram, ou é o Facebook, ou é o TikTok. Então, tem muitas variáveis, tá? E por isso que eu acredito cada vez menos em regras gerais. E eu acredito muito em validar e avaliar, sempre fazer muitos testes daquilo que serve para vocês. Mas não crie a expectativa do topo ao final de funil em segundos, ok? Criem a expectativa que vocês vão ter que entregar a mensagem para cada cliente no momento certo e que essas mensagens têm que estar já estruturadas. Não é assim, ok, agora eu preciso pensar qual é a mensagem, que eu tenho um cliente no meio do funil, deixa eu ver o que ele precisa. Entende? Não, gente, já estruturem tudo isso, porque a mensagem coesa, com a experiência do cliente coesa, vai gerar o engajamento no propósito. Certo? Então, é isso que eu tinha preparado para conversar hoje com vocês. E a gente pode abrir agora para conversa. Bom, maravilha, Elaine. Parabéns aí pela sua apresentação aí. Tá? Fica aberta a pergunta, o pessoal pode ir levantando a mão aí. Assim, observando ele assim, a gente percebe que você colocou o exemplo das séries, né? Eu acompanho alguns canais, né? E daí eles até avaliam, digamos, o porquê que às vezes alguns filmes dão tão certo e outros dão tão errado, né? Eu digo assim que às vezes se vale muito da teimosia
de quem quer empurrar a visão dela para o cliente, né? Então, eu acho que até coloco o exemplo, assim, por exemplo, do filme Os Minions 2, né? Que foi um sucesso de venda, né? Sucesso de público. E o filme Buzz Lightyear, né? Que foi ruim, né? Não ter, foi aquém da expectativa, com um orçamento, inclusive, maior. E a gente olha também as séries, né? Era assim. E o que acontece, né? Uma das considerações que essa pessoa do canal falou assim, não, muitas vezes as pessoas, assim, têm um ativismo muito forte, né? O pessoal quer lacrar demais, né? Quer lacrar demais. E daí, assim, o que que é o que ela, assim, a pessoa não vai para o cinema para aprender uma lição de moral. Ela vai para se descolar da realidade e divertir. Então, o que acontece? O resultado digamos, da sua teimosia em tentar passar a sua visão de mundo é o cliente insatisfeito, né? Ou menos clientes engajados. Então, nesse caso assim, eu acho que talvez, assim, a experiência, assim, que eu vejo, assim, de vendas minha também, às vezes tentar vender o que a gente tem e não o que o cliente precisa. É um dos principais problemas, né? E às vezes é isso, e é na mensagem que a gente quer passar, não na que o cliente quer ouvir. Porque às vezes até é o produto que ele precisa, mas a gente usa um argumento que faz muito sentido para nós e para o cliente não é esse exatamente o que converte, né? Então, realmente é um desafio. Eu gosto muito, eu uso muito séries assim para estudar essas estratégias. Inclusive, agora está tendo uma linha, por exemplo, para quem precisa ir para acessar público jovem, Gen Z, tem várias séries que retratam bem esse público, a estratégia de pensamento deles, e é muito interessante isso. A gente aprender, né? E com enfim, até com o entretenimento, né? O entretenimento é uma indústria que no Brasil ela é muito pequena, né? Mas fora do país movimentam muito dinheiro, é uma indústria muito forte, um segmento muito forte que movimenta muito dinheiro. Então, é um segmento que a gente sempre aprende, sempre aprende. Então, uma perguntinha, assim, como, nesses casos, assim, é, como é que fazemos para poder enxergar o que nós não conseguimos ver, então, do cliente? Como fazer isso? Olha, assim, essa é uma pergunta bem complexa, né? Eu vou falar muito o que eu faço, eu escuto. Por quê? Eu aprendi isso errando, tá? Teve uma vez que logo no início, quando eu comecei a ter a minha empresa, eu perdi uma venda muito boa, que a pessoa já tinha, era uma venda de treinamento. A pessoa já tinha feito 2 treinamentos comigo, ou seja, quando ela pediu o meu o meu orçamento, a probabilidade dela fechar era muito alta, tá? E eu perdi o orçamento porque ela usou uma palavra. E ela falou aquela palavra umas 20 vezes na nossa reunião. Só que na minha cabeça, aquela palavra era mais ou menos assim: é óbvio que eu vou entregar isso aí, para mim, entendeu? E na proposta comercial, eu não coloquei o como eu ia entregar aquilo para ela. E no dia que a gente fez a reunião de fechamento, no dia que a gente fez a reunião de fechamento, ela me falou exatamente a palavra de novo, e eu falei, enfim, né, um palavrão, e pensei assim, meu Deus, não coloquei isso na proposta. E o dia que ela me deu o feedback, que ela fechou com a outra pessoa, ela levou em consideração exatamente aquela palavra, que era a objeção dela, era a principal objeção dela. Então, ela me falou, só que para mim era tão óbvio que eu ia entregar aquilo, que eu não coloquei, entendeu? Então, assim, normalmente, isso eu aprendi, né? Que a gente aprende com os erros também. Então, normalmente o cliente fala,
tá? E esse é um erro muito grande também do vendedor, que é não ouvir. Ele está tão preocupado em vender, em falar, que ele não escuta. E ele faz muito mal o meio do funil, que é a hora que eu vou entender o cliente e vou falar para ele assim, olha, ele está considerando isso, e aqui estão as objeções dele. Normalmente, a gente resolve as principais objeções no meio do funil. E o cliente fala isso, porque são as perguntas do cliente. Tá? Ah, mas isso e aquilo, né? Ah, mas eu vou precisar de, né, muita gente para implantar o sistema, demora muito para implantar o sistema. Então, o cliente traz essas informações, tá? Só que se a gente não ouvir, e eu tenho presenciado muito isso, tá? A gente não ouvir, a gente não vai passar por elas. Então, é um treino muito grande esse processo de vender ouvindo, mais ouvindo do que falando. Maravilha, hein? Mais alguma pergunta aí, pessoal? Bom, silêncio aí. Tem aqui o comentário aqui, a Deixa eu Juliana. ver os comentários. Parabéns pelo conteúdo aí, a Juliana falou, e ela teve que sair para uma outra reunião, certo? Matoso aí. Tudo bem? Tudo ótimo. Elaine, parabéns pela apresentação, magnífico, gostei muito ali da explicação sobre o funil de vendas, muito bacana, principalmente na explanação, dizendo que para cada empresa realmente tem um funil diferente, então fiquei muito feliz aqui de poder aprender com você, muito obrigado. Ah, que bom, Matoso, obrigada pelo feedback. Maravilha aí, gente. Então tá, já são 9 horas aí, e 9 minutos, né? Qual a sua mensagem final aí pro pessoal, então? E vamos Vendam bastante, gente. Então tá. Vão lá e vendam, pratiquem muito, né? Vendas é muito prática, então treinem, testem, né? Mas também planejem. Não pensa que é só ir lá e né, falar. Tenham tudo isso planejado, que vai ajudar muito a melhorar a efetividade de vendas de vocês. E vendas, né, é o que mantém as nossas empresas aí crescendo, isso é muito importante para nós, para a nossa região, para o nosso ecossistema. Então, a gente espera muito que vocês vendam bastante. Maravilha, então. Bom, pessoal, agradecemos a participação de todos aqui e nos encontramos na nossa próxima quarta-feira, dia 21 de setembro. O assunto também é vendas. Isso aí. Então tá. Tenham todos um bom dia, então. Bom dia, gente. Até mais. Parabéns pelos eventos aí, obrigado.